Caire, meus queridos e queridas. O tema geral dos conteúdos trabalhados no livro no segundo bimestre é descobrir o que sabemos. Na continuidade de uma reflexão sobre o que é o conhecimento, quais as formas de conhecimento, é que poderíamos nos perguntar: a verdade está oculta ou exposta para as pessoas? Como ter certeza se um pensamento, um acontecimento ou um relato é verdadeiro? A verdade pode ser revelada? Tudo o que não é verdade é mentira? Por que existe a mentira? A partir dessas questões iniciais, vimos que o início da reflexão foi sobre o conceito de verdade e, na sequência, a ideia, por exemplo, dos pontos de vista. De maneira central, a reflexão do livro se concentra em dois eixos principais. O primeiro deles é essa reflexão sobre a verdade e os pontos de vista e, por outro lado, em segundo lugar, a reflexão sobre as formas de saber. Assim, vimos no livro que uma das reflexões sobre a verdade, lá da antiguidade, teorizada pelo filósofo Platão, é de que aquilo que é verdadeiro ou a verdade vai se dar por correspondência à realidade. Ou seja, quando eu descrevo a realidade, aquilo que eu descrevo, aquela afirmação que eu faço, ela deve corresponder à realidade que as outras pessoas podem ver também e constatar como sendo verdadeira. Por exemplo, se eu descrever assim para vocês: o professor de filosofia está voando. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque todos vocês podem constatar que eu estou sentado diante de vocês em frente à câmera. A não ser que eu usasse uma série de efeitos aqui para simular, fingir que eu estou voando. Mas não é o caso. Mas percebam, a afirmação ou as expressões aqui, elas têm que corresponder àquilo que a gente chama de realidade e que outras pessoas podem ver e constatar como sendo verdadeiro também. Então, Platão ele entende a verdade como correspondência à realidade. Aqui a gente percebe a ideia de verdade como uma espécie de espelhamento da realidade. A verdade vai ser um espelho que reflete, que corresponde à realidade. Então as minhas afirmações, as minhas contribuições e teorizações sobre o que eu acho que é a realidade, elas devem verdadeiramente espelhar o que a realidade é. Em seguida, vimos também a ideia de ponto de vista. Por exemplo, nessa imagem, você observa um 9 ou um 6? Isso tem a ver com o ponto de vista. O que está desenhado é uma única coisa só, mas dependendo do ponto de vista, a gente pode observar e interpretar aquilo de uma maneira, inclusive contrária, como o exemplo mostra. Ou, por exemplo, num dos exercícios que trabalhamos, que mostra um copo com água até a metade. A pergunta que é feita nesse exercício, que a gente poderia retomar aqui, é a seguinte: se você observa esse copo, ele está meio cheio ou ele está meio vazio? Isso é interessante, como a gente discutiu em sala, que reflete um pouco também o nosso posicionamento diante da realidade. Algumas pessoas podem ser mais pessimistas, por exemplo, e outras mais otimistas. Nesse exemplo, uma pessoa otimista veria o copo quase cheio. Por outro lado, um pessimista, ele já veria o copo quase vazio. Então, essa questão do ponto de vista, ela oscila em pensar as diferentes formas de observar determinado fato para estabelecer o que é verdadeiro ou não. Vimos também a reflexão sobre as formas de saber. Como mostra, por exemplo, essa tabela, de maneira geral, a gente poderia localizar essas 4 formas de saber: o saber mitológico, o saber artístico, o saber filosófico e o saber científico, em que cada uma dessas formas de saber tem uma característica específica e atua de uma certa maneira. Com atenção específica, por exemplo, a forma de saber da arte, que ela é uma das que permite conjugar as diversas outras formas na sua característica específica. Ou seja, com uma obra de arte, eu posso, por exemplo, filosofar. Eu posso trazer elementos filosóficos para produzir uma reflexão. Da mesma maneira que eu posso utilizar uma série de saberes científicos para construir uma obra de arte. Essa relação entre os saberes, mais do que estabelecer formas de disputa, esses saberes, eles caminham, muitas vezes, estabelecendo relações amigáveis e de colaboração entre elas. Nisso, discutindo sobre as características fundamentais da filosofia e do filosofar, encontramos as seguintes particularidades. Vemos desde sempre que a filosofia, ela não é a posse do conhecimento, ou seja, o filósofo, ele não é aquele que detém o conhecimento, mas é aquele que está numa relação de amizade e de afeto com o conhecimento, com
a sabedoria. Portanto, ele não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que busca constantemente o saber. E a gente viu que, para estar nessa relação com o saber, o filósofo precisa ter determinadas características que vão auxiliar ele nessa busca do conhecimento. Essas características, como a gente viu, são simplicidade, autocontrole, independência, coragem para evitar as dores que não pudesse evitar, e uma disposição de agir sempre de acordo com o bem. Uma vez que a gente fez uma série de reflexões sobre o que é verdade e o que é mentira, entendendo, por exemplo, uma das possibilidades de compreender aquilo que é verdade como uma forma de correspondência à realidade, como a gente vê em Platão, discutimos também os pontos de vista que amplificam e complexificam ainda mais essa reflexão sobre a verdade e a mentira, e ainda as diversas formas de saber em que localizamos o filósofo com as suas características fundamentais. Vimos também o desafio dos filósofos modernos nas duas correntes filosóficas chamadas racionalismo e empirismo em tentar identificar qual que é a fonte que garante o conhecimento verdadeiro. Ou seja, por um lado, os racionalistas vão dizer assim: como as aparências e os sentidos enganam, não é possível confiar nos sentidos como fonte do conhecimento. Então, a fonte mais importante do conhecimento deve ser a razão humana, a racionalidade. E, portanto, os conhecimentos verdadeiros são aqueles conhecimentos que não são extraídos da experiência, porque a experiência e as aparências enganam. Seria mais ou menos, como a gente discutiu em sala, como se os conhecimentos verdadeiros no racionalismo já viessem instalados de fábrica, como um celular. O celular ele já vem pré-instalado com as coisas de fábrica e seria mais ou menos como funcionaria no racionalismo. Ou seja, esses filósofos modernos, eles achavam que as ideias e o conhecimento verdadeiro já estava na mente da pessoa desde sempre, né? Seria um conhecimento inato, instalado de fábrica, entre aspas aí. Portanto, esses conhecimentos acessados por meio da racionalidade, ele poderia ser uma fonte de conhecimento verdadeiro. Um exemplo disso seriam os conhecimentos da matemática. Por outro lado, os filósofos empiristas, eles vão acreditar que somente a experiência permite algum tipo de conhecimento e, portanto, a experiência que seria a fonte dos nossos conhecimentos. Por exemplo, um desses filósofos, que é o John Locke, ele vai dizer o seguinte: nós, quando nascemos, somos uma espécie de folha em branco. Na medida em que nascemos e os nossos sentidos começam a capturar imagens, cores, cheiros, formas e tudo isso que os sentidos captam, essas imagens e coisas vão preenchendo essa folha em branco que seria a mente humana. Então, a fonte verdadeira do conhecimento seria os sentidos. Por isso, a experiência, que em grego significa a empiria. Por isso, o nome empirismo. Esses filósofos vão ser os filósofos empiristas. E você? O que você acha? O conhecimento verdadeiro, ele está na experiência das coisas ou na nossa racionalidade? A partir dessas reflexões, façam os exercícios do formulário e a gente se vê no próximo bimestre. Tchau, tchau!
Na descrição do vídeo segue o formulário. Eu peço que vocês façam com atenção. Se precisarem reler alguns trechos do livro, releiam para vocês antes de fazer o formulário. E eu espero que vocês... E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.